Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Vamos acompanhar a entrevista do diretor de futebol ali, executivo do Clube do Remo, Marcos Braz. Ele falou sobre vários assuntos e praticamente cravou sua permanência ali no Clube do Remo e falou da programação do Clube do Remo, das dificuldades aí no mercado devido ao calendário desse ano, que o Campeonato Brasileiro começa bem mais cedo, e falou de vários outros assuntos e da expectativa do Clube do Remo aí para 2026. Então, se você chegou nesse vídeo, não saia desse vídeo sem se inscrever, deixar seu like e sua opinião nos comentários. Já temos o Braz? Fala aí, o Caio. Olá, Braz. Oi, Braz, tudo bom? Bom dia. Fala, Caio Caio. falando aqui, tudo bom? Cara, você tá ao vivo aqui. Bom? Tudo certo? Ah. Cara, você tá ao vivo aqui no Liberal Mais Esporte? Tudo certo aí? Tudo tranquilo. Braz, é o seguinte, Mas ó, da próxima vez me avisa antes que eu vou estar ao vivo, porque às vezes eu atendo num lugar, eu não estou concentrado. Tá, mas você tá podendo falar agora? Me dá uma mensagenzinha antes, ó, Braz, vamos entrar ao vivo. Tá certo. Você tá podendo falar agora, então? Eu tô andando aqui e podendo falar, vamos lá. Tá. Primeiro, Braz, eu queria saber um pouquinho sobre contrato, cara. Enfim, teu contrato com o Remo venceu no dia 31 de dezembro. Mas a gente sabe que tu continuas trabalhando no clube. Como é que foi essa negociação? Como é que tá essa questão jurídica com o clube? Enfim, o teu contrato permanece? De que forma? Olha só, tá tudo tranquilo. Antes de você ligar, eu estava numa ligação aqui extensa com o presidente. Tá tudo tranquilo. Não tem problema nenhum. Estou trabalhando normalmente. Vou hoje na concentração dos jogadores do Remo da Copinha aqui em São Paulo. Estou tendo reuniões com alguns empresários aqui. Provavelmente vou hoje ou amanhã já lá para Pernambuco. Tá tudo tranquilo, estamos trabalhando. Mesmo eu fora do país, eu encontrei, por exemplo, os empresários do Nico, que precisavam fazer alguns ajustes em relação ao jogador. As coisas estão tranquilamente, estão andando. O que é muito ruim contra o Remo ou contra qualquer time que subiu para a primeira divisão é o tempo, essa situação do dia 29 de janeiro tá em campo. Agora já está, o time já está fazendo suas atividades lá, o técnico, comissão técnica, os jogadores, 97% dos jogadores, 95% dos jogadores já estão em atividade lá em Pernambuco. As coisas estão caminhando, estão caminhando de uma maneira bem positiva. Tá certo, Braz. Então, Braz renovado com o Clube do Remo, contrato assinado para mais um ano, é isso? Posso confirmar? Não, eu não estou renovado. Uhum. Eu te falei que está equacionado, está tudo tranquilo. Seguiremos provavelmente nós seguiremos em uma outra formatação de remuneração, né, de atividade no clube. Mas está tudo tranquilo, eu estou trabalhando normalmente. É o que eu falei, há 5 minutos atrás eu estava com o presidente Antônio, conversando com ele, passando algumas informações. Muita especulação em cima de jogador A, B ou C. E é claro que a imprensa sempre acerta um, até porque fala em 10, sempre acerta um. Entendeu? Então, assim, mas está indo, tá tudo... É o que eu falei, 95% dos jogadores que precisavam estar já lá em Pernambuco já estão fazendo todas as atividades, preparando o time aí para a temporada aí. Ô Braz, tudo bem? Bom dia para você. Aqui é João Vanderlei, apresentador do Liberal Mais Esporte, tudo bem? Tem uma pergunta aqui para você, prazer falar contigo, aliás. Se você pode ser considerado ainda um executivo do Remo ou mudou a tua nomenclatura no cargo? Por conta... Não, eu sou até 5 minutos atrás eu sou executivo do Remo. Eu sou executivo.
O que eu posso falar é que hoje eu sou executivo do Remo. Richard, Agora, a parte contratual entre o Remo e o Marcos Braz, eu acho que ela cabe às duas partes, é só isso. é porque Tem problema nenhum, não tem problema nenhum. Não tem chance de eu migrar para lugar absolutamente nenhum. Entendeu? Então, assim, estou muito feliz no Remo. É um projeto de vida que eu já passei várias vezes para vocês, desde o momento que eu cheguei. Então, até agora não tem nenhum tipo de mudança, pelo menos da minha parte. Então eu já respondeu até a pergunta que eu ia fazer na sequência, Braz, porque a torcida, é claro, gosta muito de você pelo resultado que você conseguiu com o Remo e fica com medo às vezes, né, por não ter contrato, será que o Braz pode ir embora para ir qualquer outro lugar? Mas imagino que eu já vi que você já respondeu, inclusive, essa pergunta de que está comprometido, acima de tudo, com o clube do Remo. Vocês têm alguma pergunta a mais? Olha, não, eu acho que um ponto importante. A gente só tem que ver como é que é feita essa comunicação para não dar uma situação de soberba, ou de uma parte ou de outra, mas não é um contrato que me deixa aqui no Remo, que me segura no Remo, de um lado ou de outro. Até porque, caso tenha até o contrato antigo, as multas eram irrisórias, entendeu? Para que, se houvesse algum problema de uma parte ou de outra, fosse equacionada por um dos dois lados. Então não é multa que me segura aqui, não é multa que vai fazer a diferença de eu trabalhar mais ou menos, isso de maneira nenhuma. Eu estou feliz aqui no Remo, está tudo caminhando. Às vezes dá alguns obstáculos a mais em função disso que eu estou te falando, dessa correria por causa do calendário, aproveitando aí, e a gente fala muito no dia 28 ou 29 de janeiro, quando estreia no Brasileiro, mas o Remo tem compromissos antes disso aí. Temos uma final no dia 18, que eu tenho a certeza que é importante o Remo sair vitorioso. Já tem o Campeonato Paraense no meio disso tudo aí. Todo mundo sabe qual é a importância do Campeonato Paraense para o Remo. Então, assim, as dificuldades, elas estão postas aí, mas a gente tem que enfrentar e seguir em frente. Bora, aproveitando aí, feliz ano novo aí para toda a nação remista, para todo mundo e para vocês também na Liberal. Para você também, Braz, um feliz ano novo, tudo de bom. Então, o Braz está compromissado com o Remo, né? Compromissado com o Remo. Braz, eu tenho mais duas perguntinhas para a gente finalizar. Primeiro, em relação ao Nico, você falou que tinha uma questão com o empresário a ser ajustada nessa sua viagem fora do país. Que ajuste foi esse? Você pode explicar um pouquinho para a gente? Não foi ajuste. A coisa mais normal do mundo é que quando você tem em determinados momentos, acaba a temporada, o jogador às vezes vai bem, uma análise do que pode melhorar, do que pode ajustar, mas isso aí não é do Nico não, da maioria dos jogadores. Por exemplo, até porque isso é uma situação normal, que todos os jogadores, que eram do Remo na temporada passada, quando mudou agora de série e passou para essa temporada, na nova formatação contratual, nós tivemos que melhorar, nós tivemos que dar um aumento considerável ou justo para os atletas. Isso não acontece com os atletas que estão sob contrato. Então, assim, não é nenhum empecilho, eu só estou dando um exemplo de que mesmo eu fora do país, as coisas estavam andando, as coisas estavam sendo trabalhadas, tanto que a gente fez alguns anúncios, tanto que a gente fez alguns comunicados em relação a isso aí. E assim, aproveitar aqui, cara, que foi muito certeiro, muito assertivo a decisão aqui da gente, da diretoria, de estar lá
lá no Retrô, de estar lá em Pernambuco. Eu ainda não cheguei, mas as instalações se confirmam em relação às fotos, aos vídeos, que eu já tinha ido lá muito tempo atrás, só que você, às vezes, de um ano para o outro, 2 anos depois, 3 anos depois, às vezes não é a mesma coisa. Então, assim, mas está muito... Os jogadores estão muito satisfeitos, está todo mundo muito satisfeito, e a gente está muito feliz pela situação certiva de ter ido para Pernambuco aí. Tá certo, mas para finalizar agora de verdade, você disse que 97% do elenco, 95% do elenco que vocês precisam para agora tá lá em Pernambuco, tá treinando no CT do Retrô. Tem jogador lá que ainda não foi anunciado pelo clube? E caso sim, eles devem ser anunciados quando? Essa semana? Próximos dias? Deixa eu falar o seguinte, que eu falei que 97% dos jogadores que deveriam estar lá, que são jogadores que foram contratados, já estão a caminho ou estão chegando lá. Isso não quer dizer que falte 2%, 3% para a gente completar o elenco. A gente vem trabalhando em opções e lugares dentro do time específicos, posições específicas, para que a gente possa aumentar ainda o nível e a musculatura do elenco do Remo aí. Então, assim, a gente ainda está no mercado, o mercado ainda vai em relação às janelas. As janelas permanecerão abertas aí por um bom tempo, mas claro que a gente corre contra o tempo em relação ao bom tom dos jogadores já estarem lá de maneira completa. Mas olha só, hoje é dia 5. Hoje é dia 5 de janeiro. A gente está lá com comissão técnica, com 97% dos jogadores. A quem duvidou que a gente não iria ter os jogadores a caminho ou contratados, eu acho que poderiam ter aguardado mais um pouquinho, aguardado o dia de hoje ou o dia de amanhã para poder criticar. Mas, enfim, mas isso é um procedimento normal, a pessoa acredita. Todo direito de criticar, mas eu acho que tem que ter alguns fundamentos. Hoje é dia 5, os jogadores lá, vocês podem ver, nós estamos com estão quase 28 jogadores lá. Claro que o técnico vai dar uma olhada, vai olhar o elenco, vai começar a modificar, vai de repente falar, Marcos, esse aqui eu preciso de mais uma posição para A, para B ou para C, mas o que importa é que a gente já está em atividade aí no dia 5 de janeiro, com técnico, comissão técnica, com tudo, e vamos torcer para a gente ter, se Deus quiser, um ano, uma temporada de orgulho para o remista, como foi do ano passado. Tá certo, Braz, tem mais perguntas por aqui. Agradeço por ter falado com a gente, ter entrado ao vivo aqui com a gente no Liberal Mais Esporte. Feliz ano novo para você, para o pessoal aí do Clube do Remo. Enfim, que a gente continue tendo essa parceria para o próximo ano aí de 2026. Vambora, um abraço aí para todo mundo aí. Fiquem com Deus. Tá certo, Braz. Então tá aí, né? Esse foi o Marcos Braz conversando com a gente. Colocou por aqui. Sobre contratações, que dá para dizer aqui de que o Remo não está com essa pressa toda no mercado, sim. Até porque, vale lembrar, a janela de transferência fecha, a primeira das duas, tá? Fecha no dia 3 de março. Então ainda tem bastante tempo aí para contratar. E é claro que o Remo, por exemplo, a gente ainda deve pegar outros jogadores, por exemplo, de campeonatos fortes, né? Que terminarem aí ao longo do mês de fevereiro, comecinho de março, também para poder se reforçar. Mas esse é o elenco que o Clube do Remo tem agora, senhores, com a maioria de jogadores que estava na Série B do ano passado.